Então, agora é com o Alexandre. Boa noite, tudo bom? Meu nome é Alexandre, sou arquiteto, mas há um tempo já me dedico ao Revit. E hoje eu quero passar um pouquinho para vocês três tópicos. Primeiro, o AutoCAD. A gente vai dar uma olhadinha no AutoCAD para a gente ver o porquê que a gente está perdendo tempo. Logo em seguida, eu vou fazer a mesma coisa que a gente faz no AutoCAD, no Revit. E depois eu vou mostrar um arquivo justamente do Rodrigo Kirk, feito no Revit e renderizado em 3D Max. Tá? Para começar, pergunto, alguém aqui já mexe com o Revit? Que bom, né? Ou não. Segunda pergunta, alguém já ouviu falar do Revit? Se ouviu falar bem ou mal? Por quê? O que mais me falam é poupa tempo e você faz implante e já gera os códigos, etc. Bom, vamos falar um pouquinho do Revit. Então, o que é o Revit, de onde ele surgiu e por que ele realmente economiza tempo. O Revit é uma plataforma chamada BIM. Alguém já ouviu falar em BIM? Building Information Modeling. Construindo um modelo de informação. Como assim? Diferentemente do AutoCAD, em que eu desenho WG linhas 2D, se eu fizer uma linha, fiz um offset de 15 no AutoCAD, peço de um lado, peço do outro, loteio. Para nós é uma parede. O AutoCAD entende tudo como 4 linhas 2D, certo? Quero fazer uma elevação dessa parede que eu fiz em plano. Puxa a linha de chamada, faz o chão, faz o pé direito, coloca uma porta se tiver e assim por diante. Todo mundo faz isso hoje. Eu vou abrir, a gente vai fazer rapidinho um negócio bem simples, só para a gente ver o que está acontecendo. Diferentemente desse processo, e já saibam que a Autodesk já entendeu, ele sabe que o Revit é o futuro, é uma evolução do AutoCAD para arquitetura, engenharia civil e design interiores, porque antes eu fazia tudo à mão. Então o AutoCAD vai sempre ter a sua função boa na história para os arquitetos. Porque eu fazia tudo à mão. Às vezes você borra, às vezes você pega uma medida errada, você tinha que raspar a folha com gilete, faz alteração, às vezes rasga, tem que fazer tudo de novo. Aí inventaram o AutoCAD. Você fazia alteração no computador e plotava. Beleza. Já foi muita coisa de economia de tempo. Só que agora tem o BIM, o Revit. Quer dizer que Building Information Modeling, construindo um modelo de informação. O que quer dizer? Eu vou construir um modelo em 3D de informação. Então, o que eu vou construir realmente? Quero fazer uma casa. Eu não vou desenhar em 2D, eu vou fazer essa casa. Ela vai ter uma parede, essa parede tem uma espessura, dentro dessa parede tem um material, quer dizer, se eu passar um corte, desenho técnico, vai aparecer a achura desse material, por isso que ele faz tudo automático, mas eu tenho que configurar antes. No treinamento tem que ensinar vocês a configurar, né? Não só aplicar o negócio. Vou construir então essa parede tem uma altura, faço um contrapiso, faço um assoalho, um acabamento, coloco as vigas baldrame, forro, telhado, janela, porta, etc. Construir em 3D? Está pronto no 3D? Agora ficou muito mais simples. Eu posso extrair diversas informações deste modelo construtivo. Ok? Tudo 3D, computador, mas eu vou construir em 3D. Sabendo disso, não custa lembrarmos como que é feito hoje. Eu vou fazer um negócio bem simples. Vou fazer 2 paredes interseccionando uma com a outra. Vou colocar uma janela, uma porta e depois eu vou sair fazer uma elevação. Tranquilo. Vamos ver lá. AutoCAD. Comando, linha. Isso aqui todo mundo já sabe. L, Enter. Fiz uma linha com determinada dimensão. Vamos colocar 5 metros. Enter. Tranquilo? Tranquilo, né, pessoal? Offset. Enter. De quanto? 15. Enter. Para que lado? Para esse lado, por exemplo. Linha de um lado. Fechei essa parede. Linha do outro lado. Fechei essa parede.
Nada demais, um desenho bem simples. Não estou nem mexendo com layer, nem escala ainda. Coisa que no Revit vai ser muito mais simples, vou mostrar para vocês. Vou fazer uma parede interseccionando, isso aqui, deixar retinho aqui, com 5 metros. Pergunta, quando eu der Enter, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que ajeitar esse desenho, eu não posso simplesmente fazer isso aqui. Dar um offset, ó, Enter 15 para cá e deixar o desenho dessa forma, concorda? Então aqui é 2D, isso aqui, o AutoCAD nada mais é do que uma folha em branco. Ao invés de desenhar à mão, a gente vai desenhar com comandos. Trim, Enter 2 vezes para ficar mais rápido, puxou aqui, puxou lá, linha aqui em cima, fechou. Fechou. Não fiz nada. Já está demorando. E assim, pessoal, depois que começa a mexer com o Revit, isso aqui é andar para trás, tá? Mas vamos ver lá mais um pouquinho. Offset. Aqui eu vou fazer um offset de 10, porque tem a boneca na minha parede. Então vamos lá. Offset de 10. Enter. Deste objeto para a direita. Aí eu vou fazer um outro offset de, sei lá, 90 para fazer a porta, o vão da porta, deste objeto para a direita. Alguma dúvida disso aqui? Vocês fazem assim ainda hoje? Você faz o quê? Útil. Ah, tá, ok. Tá, vamos supor que peguei o bloquinho. Não, ok, perfeito. Eu não vou nem desenhar então. Falei, o que é útil? Ok, tá bom. Vou fazer a janela então fingindo que peguei um bloco, tá? Vou colocar um offset de 50 para dentro. E em seguida eu vou fazer um offset de 1,5 para cá. Aí eu faria uma linha aqui, ou com... útil. Isso é o que? Um plugin do AutoCAD? Tá. Em 3D ou em 2D? Tá. Mas já ajuda. Se eu puser esse útil e puser aqui, ele vai fazer os cortes aqui, vai tirar essas duas linhas de cima ali? Então, beleza. Não, vamos esperar um pouquinho. Ah, eu vou fazer... Ah, e o útil faz também elevações automáticas? Ah, vai saber. Pô, não sabia que existia. Vai que faz, né? Daí eu vou embora. Linha. Oi? Não, por enquanto que vocês têm, tá ótimo. Não sabia nem que existia, já que vocês estão usando. Alguém usa também o Arc 3D? Não, também é um plugin do AutoCAD. Acho que é um plugin mais conhecido, que faz em 3D, daí coloca o comando parede, etc. Não? Tá. Fiz uma linha de apoio qualquer. Vou copiar essa linha diversas vezes aqui, para depois poder fazer essa elevação, tá? Estou fazendo elevação aqui manual, ó. Saudade de fazer elevação. Ah lá. Mais saudade, ainda pegar uma régua paralela aí. Não. Linha. Fiz aqui o chão. Tá aqui. E vou fazer um pé direito de, sei lá, 2,75. Enter pra si. Pegou bem em cima do meu negócio. Deixa eu abaixar um pouquinho isso aqui. Vou fazer. Mover esses caras. Colocar. Pronto, beleza. Em seguida, lembrando, eu vou fazer um trim aqui só para dividir agora, separar o desenho que está em planta do que está em vista. E eu não posso esquecer de fazer minha portinha aqui. 2,10. Fechei a portinha aqui. Trim 2 vezes. Pronto. Certo? Beleza? Se eu quiser editar essa porta de lugar no útil, o que eu faço? Eu quero editar de lugar, assim. Ela está no lugar errado. Eu quero... Hã? E em elevação? Mover. Ele não faz sozinho? Não. Ah, não, isso que eu queria saber. Tá, beleza. Alguma dúvida disso aqui? Beleza. Fechou o AutoCAD. Já matei minha saudade. Não quero nem salvar. Pronto. Agora vamos para o Revit. Bom, o Revit funciona da seguinte maneira. Eu falei para vocês que a gente vai
construir em 3D. Se eu vou construir, ao invés de digitar um comando linha, eu vou digitar um comando parede. Em inglês, wall, um atalho WA. Ao determinar qual é a parede que eu vou escolher, eu tenho várias paredes que eu posso usar. Dá para ler bem, né? Ó, então eu vou ler para vocês. Essa aqui é uma parede de 15 centímetros. Ela tem reboco de um lado, alvenaria no meio e reboco do outro. Vou fazer essa parede pela face de acabamento interno. Quero fazer um ambiente. Eu faço lá 7 metros por 20. A espessura da parede para fora. Então, vou fazer por dentro. Cliquei num ponto qualquer. Mostro a direção, igual no AutoCAD. A diferença é, ao digitar 5 metros, deixa eu só conferir se está em centímetro. O N, centímetro, beleza. WA, 5 metros. Igual eu fiz no AutoCAD. Ao dar o Enter, todas as linhas da parede já foram feitas. Eu tive que fazer primeiro uma linha, dar um offset de 15, fecha um lado, fecha o outro. Essa configuração aqui, dependendo do grau de detalhe, né, eu já consigo ver melhor essa linha e a espessura dela. Deixando assim de lado um pouquinho, WA, clico num ponto qualquer igual eu fiz lá. Lembrando, nesse momento, o que eu fiz no AutoCAD? Trim. Imagina para fazer o trim nesta parede que é toda detalhada. 5 metros, Enter. Olha lá. Por que ele fez isso? Porque o software é específico para arquitetura. Então ele sabe que na hora que encostar uma parede com a outra, ele tem que fazer o trim. Tá? Outra coisa importante, muito legal que tem no Revit, são as cotas temporárias. Quer ver uma coisa? Digamos que nesse espaço aqui, ó, eu queira 1 metro exato. Eu clico na parede que eu acabei de desenhar. Dá um zoom para trás. Ó. Aqui aparece uma cota chamada cota temporária. Temporária porque é durante o tempo. Se eu der ESC, ela some. Clico na cota. Vamos lá. Cota temporária. Vou dizer que aqui tem que ser 100. 1 metro. Enter. Pronto. Ele arrumou. O AutoCAD é um pouquinho mais... Mas vamos voltar. Vamos tirar assim. Isso aqui está muito detalhado. Vamos voltar para o que a gente faz no AutoCAD. Que é um desenho sem, assim, certo? É um desenho mais básico, né? Não tem problema. Aí o que eu fiz? Eu vim aqui e coloquei uma porta com 10 de boneca. Porta. Vou construir essa porta. Se eu vou construir, eu não vou desenhar por linha, e sim por comando de porta. Vou fazer uma porta, aqui ó, 90 por 2,10. Se eu quisesse outro tamanho, nada impede que você crie novas portas nos parâmetros dessa. Ok. Duplica e faz outra. Mas como deu na mesma, colocar a porta. Eu tinha que ter 10 centímetros de boneca. Eu coloco em qualquer lugar, ó. Colocou. E depois, cotas temporárias. Digo que essa distância é 10. Essa aqui 2 vezes. Mas no útil, se eu quero mudar a folha da porta de lugar, quero pegar assim para falar assim. Espelha. Ó. Assim? Mais ou menos isso? Quase. Só assim. Sim, tá. Ok. Agora eu vou fazer uma janela. Construir uma janela, comando WN de Window. WN. Eu tinha pego uma janela de 1,5. Tenho vários tamanhos de janelas. Posso criar outros, etc. Vou colocar em qualquer lugar. E depois eu disse que esse aqui tinha que ter 50. Parei aqui. Beleza. Tenho esse desenho. 2D. Quando eu estava no AutoCAD, eu dei um zoom para trás. Fiz várias linhas de apoio. E fiz a minha elevação manualmente. Se eu quiser ver agora esta elevação, que no Revit vai ser a elevação sul, fachada sul. 1, 2. A fachada leste vai me mostrar a janela. Então, fachada leste. Olha lá.
Além disso, o meu 3D está pronto. 3D. Para eu fazer essas duas paredes, esta janela e esta porta, foi usado um tanto de material, quantitativo de material. Quanto de alvenaria foi feito, quanto de concreto, se tivesse, etc. Aí eu tenho outro item. Cadê? Tabelas. Planilha orçamentária. Pena que não dá para ler, né? Mas saibam que está escrito aqui. Alvenaria, reboco, vidro transparente, porta e alumínio. Beleza. Sabendo disso, então... mas eu tinha que mudar. Eu queria mudar. Essa porta aqui, ao invés de estar aqui perto, eu quero que esteja aqui perto. Nada impede que eu mova esse negócio. Ou pegue a cota temporária, fale que tem 10 centímetros agora naquele outro lado. E adivinha? É aqui que eu ganho tempo. Porque na alteração projetual é a que você mais ganha tempo. Se eu for no 3D, a porta mudou. Se eu for na elevação, a porta mudou. E assim por diante. Certo? Outra coisa importante é saber que, a partir disso, eu posso extrair uma imagem fotorrealística. Vou fazer aqui. Posso renderizar no Revit? Posso. O Revit fica uma qualidade muito boa para o dia a dia. Agora, se quer fazer um render para construtora, um portfólio, aí não tem jeito, o software feito para isso é 3D Max. Tá? Mas para o dia a dia, mostrar para o professor, mostrar para o cliente, etc., do Revit não tem, eu consigo sair daqui. Fechei esse cara, quer dizer, fechei não. Vou jogar fora esse desenho que eu fiz, porque eu também quero mostrar mais uma coisa importante. O Revit, ele é Autodesk, AutoCAD é Autodesk. Por ser Autodesk, por ser o AutoCAD, o software que tem 95% do mercado ainda, eu acho que é por isso que o Revit está se firmando no mercado. É bidirecional esse trajeto. AutoCAD para o Revit e Revit para o AutoCAD. Então eu posso pegar qualquer arquivo em DWG, jogar no Revit e usá-lo como base. Mas eu quero começar um arquivo do zero. Daí você já faz aqui no Revit, né? Você viu que é mais rápido. Você vai fazer no AutoCAD e depois vem para cá. Mas se eu já gastei esse tempo, é possível trazer então para cá e aproveitar os snaps, midpoint, endpoint, etc. Outra coisa que é possível, do Revit, exportar em DWG sem perder informação. Então assim, ele é preciso, os layers são diferentes, não é tudo no layer 0. Para eu mandar para o engenheiro estrutural, porque infelizmente hoje ainda os engenheiros não usam o Revit. Daqui a um tempo a ideia é que ele faça no Revit mesmo, porque o Revit tem 3 versões. O Architecture, que a gente está vendo agora, o Structural, que eu pré-dimensiono aqui, abro no Revit Structural com o mesmo arquivo, então não estou importando nem exportando, estou abrindo o mesmo arquivo, só que com comandos diferentes. E o Revit Map, que eu posso pegar esse arquivo então, que já saiu do Structural, foi para o Map e coloco ar-condicionado, direção hidráulica, ar-condicionado, iluminação elétrica e hidráulica. Tá? Aí sim. Aí eu fiz a compatibilização do projeto completo. Aí sim, é o BIM geral mesmo. O Revit, só a Architecture, é uma parte do BIM. Mas sabendo disso, deixa eu mostrar rapidinho aqui como é que faz. Então, só para provar, eu vou importar um arquivo CAD. Esse arquivo está lá na minha área de trabalho, planta casa Revit, e vou dizer que ele estava em metro no AutoCAD. Abrir. Parem de torcer contra, tá? Ele vai abrir, abriu. Claro que não abra, claro que trave. Olha lá. Peguei a planta do AutoCAD. A única coisa que eu faço quando eu puxo de lá, eu meço qualquer parede só para ter certeza. 15.000. Então tá certo. A partir disso, então lembrando que isso aqui está em 2D. Foi no 3D, ó. Tá chapado, ó. Pavimento 0.
Mas o bacana é, já que eu já perdi esse tempo, então eu vou utilizar como base. Ó. Essa parede passa por aqui, passa por aqui, vem até aqui. Lembrando, estou construindo as paredes desta casa. Fiz aqui. E outra coisa, né? Lembrando que eu tirei aquelas achuras para deixar o desenho igual. Agora sim, se eu quiser um desenho igual a esse que está do AutoCAD, o que eu faço? Volto a mostrar as achuras aqui no Revit. Que eu faço assim. Fiz aqui a outra paredinha. Acabei de construir. Só que eu fiz em 2D. O 3D está sendo feito ao mesmo tempo. Calma. Não fiquem bravos. É emoção, é emoção. O que mais que eu posso colocar aqui? Quero fazer o contrapiso dessa casa. Opa. Estrutura, piso, estrutural, laje. Tá aqui. Vou desenhar. Vamos fazer daqui para cá. Estou fazendo o perímetro da casa para dizer que aqui nesse perímetro tem que ter um piso. Se eu for no 3D agora, ele não fez piso. Ó, ele fez apenas o perímetro do piso. Quando eu concluir, aí agora eu tenho um piso em concreto. Isso quer dizer que, se eu passar... Deixa eu só conferir se ele está em concreto mesmo. Tá, beleza. Isso quer dizer que, por enquanto, se eu passar esse corte... Pessoal, esse corte B aqui é do AutoCAD, tá? Não é do Revit. Vou fazer um corte por cima dele. Se eu passar o corte no Revit, a gente faz assim, ó. Clica no botão de corte, mostra onde e até onde. Aqui o corte. Essa duas vezes. Quando eu olhar esse corte, vai ter que aparecer para mim, desenho técnico. Uma parede em vista, uma parede em corte, piso tudo em corte, né? A laje contra piso, parede em corte, certo? Vamos ver. Corte aqui, com o desenho técnico. Ó. Em concreto. E aquele em concreto lá, ó, esse aqui também é o mesmo piso, só que ele está em vista. O que mais? Eu posso colocar as vigas baldrame nele aqui, ó. Estrutura, fundação de parede, baldrame 15x30. Se eu quisesse outro tamanho, eu consigo editar isso, não tem problema. E eu vou dizer que nessas paredes todas, vai ter uma baldrame por baixo. Conclui. Essa baldrame já tem que aparecer aonde? No corte, elevação, etc. Corte. Volta no corte. Aí eu só tenho que fazer uns ajustes para juntar, unir essa baldrame com essa viga. E assim por a baldrame com a laje. Esse cara com esse. Ó, ele faz o acabamento aqui do desenho técnico. Esse com esse. Esse cara, desenho técnico não é assim. Agora é. E esse aqui também. Essa linha não existe. Então, faço uma união. 3D novamente. Quero colocar o forro. O forro é muito rápido. Eu vou olhar. Eu estava vendo a planta de piso. Quer dizer, eu estava olhando para baixo. Eu vou olhar agora a planta de forro. Vou olhar para cima. Ó, planta de forro. E vou pedir para o Revit fazer o forro nesse quarto, na circulação. Barará, biriri, barará. Pronto. Ó, forro. Se eu for no 3D, no corte, viu? Meu forro. Outra coisa que é muito legal mostrar para o cliente, e coisa que eu vou fazer depois com o prédio do Rodrigo Kirk, é um comando muito simples que fica muito didático para o cliente, que é um corte perspectivado. Então eu vou pegar aqui um corte perspectivado. Vou falar que isso aqui vai passar por
Onde, o nome disso aqui é caixa de corte. Onde essa caixa de corte encostar, ela corta. Isso aqui facilita aí muito pro cliente. Então, vou até puxar um pouquinho mais. Aí, pronto. Sala, banheiro, quarto. Tudo isso pode ser renderizado. Me perguntam sempre, que tipo de computador tem que ter? Não, assim, no mínimo um Core 2 Duo. Não um Dual Core. Core 2 Duo, então, Core 2 Duo é antes do i3 ainda, já é mais antigo. E mesmo assim, ele funciona. Só que demora um pouquinho mais, né? Óbvio. Isso aqui é renderização. Renderização é processamento. Mas tá aqui, ó. Vendo isso, eu tenho a minha bandana, a parede, o contrapiso. Depois eu colocaria o assoalho. Vou colocar rapidinho aqui o assoalho na sala, pelo menos, só pra gente ver como é que faz. Tá aqui. Cancelou, vamos lá pra frente. Chega. Sim. Na hora que fez, parou. Pavimento zero. O que acontece? Eu fiz o contrapiso. Tenho que construir agora o acabamento. Então eu tenho que fazer um piso em cima disso. Arquitetura. Opa, Ctrl Z. Arquitetura. É que eu fiz sem querer para a direita, ele mexeu. Deu por um Ctrl Z, ele voltou. Ctrl Z acho que é o universal para desfazer em ACA, né? Piso arquitetura. Vou escolher um piso chamado 2 centímetros assoalho e vou colocá-lo. Aí que tá, eu estou construindo. Então se eu puser 0, ele vai ficar em cima da laje. Eu tenho que começar a prever essas coisas. Eu tenho que pensar diferente do AutoCAD, muito diferente. Então eu vou construir ele um pouquinho para cima. Com essa configuração aqui, ó, 2 centímetros para cima. E agora vou desenhar, por exemplo, o piso da sala. Fiz o perímetro, concluí. Ao concluir, olha lá, estou com o meu piso. Desenho técnico está pronto. Falando em desenho técnico... e se eu olhar também o 3D lá, ele já... Corte. Vamos ver aqui, ó. Aqui já aparece o piso, ó. A laje e o piso. Se eu for no 3D, lembra que eu passei um corte perspectivado? Agora ele está aqui já, ó. Posso renderizar, a mesma coisa. Falando um pouquinho só de escala. Estou aqui, ó. Corte. Esse corte meu, pro Revit, até vou colocar um texto qualquer, só para a gente ter uma noção de escala de texto. Vou colocar um texto aqui e falar que isso aqui, ó. Cozinha. Cozinha. Isso aqui, ó. Se eu plotar esse desenho, ele está na 1:100. E o melhor, ele já está com escala de desenho na 1:100. Então a espessura de linha está certa. Se eu olhar a chura do desenho está certa também. E os textos estão certos. Pergunto. Se eu quiser pegar esse desenho e colocar na escala 1:50, o que eu tenho que fazer no AutoCAD? Depois de chorar. Depois de chorar, você tem que arrumar. As espessuras de linha mudaram. Não é a mesma. Se você usar a mesma, vai ficar muito fino, na verdade. O desenho aumentou. As achuras tem que mudar a escala. Se ficar assim, vai ficar muito espaçado no desenho maior. E o texto, eu tenho que, na verdade, diminuir. Na verdade, fica igual. O que não pode acontecer é o texto aumentar também, dobrar de tamanho. Vai ficar uma cozinha desse tamanho na prancha. Eu vou exagerar. Ao invés de fazer 1:50 e colocar em escala no Revit, eu preciso apertar apenas esse botão aqui, ó. Cliquei. Aqui tem várias escalas, depois vocês vão ver que existe. 1:100, 1:50. Era isso aqui? Clicou. Ó, então já diminuiu o texto. Já melhorou aqui o tamanho das achuras. Mas eu vou colocar 1:10 aqui, ó. 1:10. Esse é um desenho a 1:10. As achuras, espessuras de linha, etc. Não vai dar, né? Tem que voltar para Londrina. Se soubesse, tinha fazer. Bom, e mais? Então, sabendo disso, joga fora. Vou fechar isso aqui. Não chorem, tá? Não se apeguem. Isso aqui era só para mostrar para vocês. Não salvei nada. Cheguei nisso aqui. Esse aqui, o que é? É o escritório do Rodrigo Kirk, que vocês já conhecem. Rodrigo Kirk
faz 2 anos, acho, 2 anos e meio, que ele fez o treinamento, a gente foi até o escritório dele, fez o treinamento de todo mundo lá do escritório, e hoje eles estão nisso aqui. Isso quer dizer que pavimento 0, olha lá, desenho técnico. Pavimento 1, é porque lá é Balneário Camboriú, né? Balneário Camboriú só tem garagem até o 4º andar, depois começa alguma coisa, vamos ver. Pavimento 5. Aí, ó. Lembrando que eu posso mudar a escala, etc. Mas o mais bacana disso, eu quero passar um corte. Então se eu passar esse corte aqui, ó, no AutoCAD, o que eu faria? Dá para ser um pouquinho mais rápido, quer ver? Ó? Corte. Opa, não vou salvar nada. Desse ponto até este ponto. Pronto. Quando eu for no corte, ó. Qual é a vantagem de trabalhar com isso? A compatibilização do projeto. Então você consegue ver com essa escada. Se tiver um pilar no meio aqui, você vai ver no corte. Não tem como você fazer chuncho no Revit. Você está construindo aquele negócio, tem que ser possível de ser construído. Que mais? O quê? Que mais? Eu quero fazer uma perspectiva no Revit e renderizar. Tá? No Revit. Sem falar em 3D Max ainda. Câmera. Desse ponto até esse ponto. Ó. Só aumentar aqui um pouquinho. Pronto. Fiz o 3D. E agora eu posso renderizar. RR. Colocar média para não demorar muito, porque esse aqui já é um pré... Não, vou colocar alta, acho que vai dar certo. Alta, renderizar. Agora estou transformando esse prédio numa imagem fotorealística. Não, até que como vai ser rápido, como eu estou mostrando na tela, é mais rápido. Se for plotar isso aqui, eu teria que fazer com vários DPIs. Aí ia demorar mesmo. Espero que seja rápido. Eu preciso de um intervalo, né? Perguntas. Mobília. Tá. Telhado. Vou mostrar então o telhadinho. Não agora. A mobília. Mobília é um negócio muito importante. Bloco. Estou sendo AutoCAD, vou ter uma biblioteca imensa de blocos. E vou para o Revit que eu não conheço nada. Primeiro, existe um site chamado revitcity.com, cidade Revit. É um site americano. É um site mundial, na verdade. Todo mundo, ou melhor, menos eu, faz o bloquinho lá, jogam lá para upload de graça, de download de graça. Tem essa opção. Que mais? No treinamento, a gente entra na modelagem também. Vamos supor, quero fazer essa mesa. E aí? Aí eu não tenho como entrar no RevitCity e baixar essa mesa. Eu tenho que ensinar vocês a fazer essa modelagem aqui. Não é nada muito difícil, não. Desde que a gente aprenda certinho as ferramentas. Que mais? Uma coisa importante que me perguntaram quando eu estava sentado ali. E licença para o software? Sempre falam crack. Né? Para nós do Autodesk, crack é Neymar, essas coisas. Não precisa usar crack, pessoal. Vocês estão na faculdade, vocês têm uma possibilidade de baixar softwares gratuitos com até 3 anos de validade, de licença. Basta entrar no site chamado students.autodesk, quem quiser anotar, students.autodesk.com, faz um login muito rápido, um cadastro muito rápido e faz o download do software. Fechou. Outra coisa, a Vértice, a gente falou com o Anderson hoje, a gente vai fazer uma ponte com a Autodesk para disponibilizar 125 licenças de qualquer software em 125 máquinas. Então, a partir do mês que vem, a gente já consiga colocar... Só não sei se vai rodar, né? Não sei como são os computadores. Se for isso aqui, ó, i5 já tá bom. Já vai funcionar. Olha lá, começou a aparecer alguma coisa.
E qual que era a segunda pergunta? Calma, né? Qual que era a pergunta? Telhado. Vou mostrar o telhado. Deixa eu acabar. Vegetação. Né? Então, para paisagismo. O que eu, Alexandre, faço se eu tenho que mexer com vegetação? Existe um outro software, porque assim, do próprio Revit, eu consigo fazer o terreno, modelar o terreno, mas eu quero pegar a planta X. Aí eu não tenho. Aí eu vou para um software chamado Lumion. Alguém já sabe o Lumion? Só que o Lumion tem que ter uma máquina mais forte. Né? Ele não abre. O que acontece? A gente faz a modelagem do Revit, o modelo 3D. Aí eu exporto para o Lumion. Abro no Lumion, aplico materiais e é lá uma biblioteca muito grande de vegetação. Muito grande. Muita coisa. Tem como exportar para o Sketch? Por quê? Por exemplo, se você quiser usar alguma coisa do Sketch, renderizar para você. Não. Se você quer renderizar com o V-Ray, você joga para o 3D Max, para não ter muito problema. Mas eu sei que ele faz, tá? Ele faz. Ele exporta, se não me engano, em FBX ou IFC, pode ser para Abra. Para o Lumion é direto. Não, direto não. Tem que baixar um pluginzinho, um plugin qualquer lá que vem no próprio site do Lumion de graça, e você só transforma em formato DAI. Ele abre. Outra coisa, a ideia vai ser, vamos supor, agora eu quero renderizar uma imagem perfeita. Aí, pessoal, vocês vão ver que já fica uma coisa apresentável, muito superior do SketchUp padrão. Agora, você quer chegar no V-Ray, aí você vai ver exatamente a mesma coisa, tá certo que não está aplicado alguns materiais, né? Esse vermelho aqui não existia. Mas eu vou mostrar a mesma imagem feita no 3D Max. Aí é um outro software para isso, tá? Pós-produção. Imagem, computação gráfica, fotorrealismo. Enquanto ele pensa aqui, ó, já dá para ter uma noção de alguma coisa. 3D Max, a mesma imagem. Isso aqui, então, esse projeto, de novo, é o mesmo projeto, o mesmo prédio. Feito, modelado pelo Rodrigo Kirk equipe no escritório deles. Enviaram para a gente para fazer um teste para mandar para o 3D Max. Aplicou, muitos materiais já são do mesmo do Revit. Aí o 3D Max também, ele tem a biblioteca de planta enorme, né? Lembrando que isso não foi nada modelado no 3D Max, apenas importado, não foi nem importado. Foi importado do Revit. Isto e isto. Então agora, o que teria que fazer aqui? Pegar esse material que está meio rosa aqui, trocar por uma madeira, sei lá, etc. Mas dá para ser feito. Tanto que a madeira ele não achou a figura de madeira aqui, porque está no computador que estava com o 3D Max. Então ele não conseguiu. Mas é isso aqui. Alguém já viu o Lumion funcionar? Já? Depois dá uma fuçada. Vale a pena, tá? Para imagem, para vídeo, rápido. Se tem pouco tempo, você quer mostrar um negócio legal, não fica assim, igual do 3D Max, mas fica bem legal por pouco tempo que a gente precisa. Hã? Demoradinho? Entendi, demoradinho. Isso aqui. Então, telhado. Deixa eu só fazer aqui o telhado para matar essa dúvida. Esse aqui é um plugin gratuito da Tigre CAD. Tem um plugin para o AutoCAD e já fizeram plugin para o Revit. Então eu consigo colocar a tubulação, o chuveiro, tudo em 3D. Então no projeto mesmo, não é só em 2D. Telhado. Vou fazer um telhado qualquer aqui.
E você me pergunta, mas eu não quero telhado facinho, eu quero um telhado mais xarope de fazer. Então vamos fazer aqui já um telhado, sei lá, isso aqui, ó. Recortar, opa, Ctrl Z, recortado assim, ó. Só para ficar igual, 4,10, vou colocar 4 metros. Opa, fiz 4.000. Ctrl Z. 4 metros. Enter. E esse cara, 4 metros também. Para ficar nas duas. Esses triângulos que aparecem aqui são as caídas, né? Então esse telhado tem várias caídas. Vou botar no 3D para gente ver. E quanto de inclinação? Eu determino. Está com 25%. Tá, quero 40% de inclinação. E... Não, calma. Só que assim, infelizmente, o Revit é um software americano e eu não tenho um botão madeiramento. Eu tenho que fazer... Vocês já tiveram aula com palestra com o Alexander Just, né? Um dos livros dele... Não? Eles falaram que... Sim. Aí, no livro dele, por sinal um livro muito bacana, a gente faz isso aqui, ó. Copio 4 vezes, ou melhor, 1 mais 3, né? 4. Então, tenho 4 telhados iguais. Esse aqui mais abaixo, depois tem várias configurações por trás disso, tá? Mas são as terças. As terças são dispostas a cada 1,5 metro e com um perfil de 10 por 5. Então, transformou esse cara aqui em terça. Agora esse cara aqui, ó, são os caibros. Os caibros são elementos verticais com um espaçamento de até 50 centímetros. Caibros. Pronto. Vamos. Lembrando que isso aqui é uma adaptação, tá? Isso aqui não é de software. O que eles fizeram? Transformaram esse telhado num telhado de vidro, tiraram o vidro e aproveitaram apenas os montantes verticais e horizontais. Mas que dá um resultado bem bacana. Esse aqui são as ripas. As ripas têm são horizontais a cada 35 centímetros. Ripas. Ó. E agora eu pego o quê? Junto os sanduíches. Né? Vamos fazer deixa eu só mostrar aqui. Passar um corte. E esse telhado está para cima. Agora vai aparecer no de cima aqui. Fiz um corte. Tesoura é modelagem. Aí eu tenho que partir. Cada projeto tem a sua própria tesoura. Mas também a gente vai ensinar como é que faz esse negócio. Esse cara aqui, mover para baixo. Aqui. Esse cara aqui, mover para baixo. Esse. Foi certo? Não, fiz errado. Ctrl Z. De novo. Mover deste ponto para baixo. Agora vai. Aqui. Aí. E agora as telhas. Mover. Vale a pena dizer hoje, para depois ninguém falar assim, sacanagem. Pessoal, a gente não faz milagre. Infelizmente. Queria ser muito fácil colocar pronto, Revit, tá? Vocês aprenderam. Não. Qualquer software serve para facilitar e agilizar o processo. Desde que você domine. Desde que você estude. Se vocês fizerem aqui o treinamento com a gente durante uma semana inteira, 8 horas por dia, passar um mês sem mexer com o Revit, perdeu. Você já não vai conseguir lembrar como faz uma parede. Não tem jeito, tá? Ó. Quero fazer... Lembra o corte perspectivado? Dá pra fazer aqui. Eu devia ter feito no do Rodrigo Kirk. Acho que tá aberto. Ó. Fechei esse arquivo. Vou pro Rodrigo Kirk só para passar o corte perspectivado também. Aqui, aqui de frente. Caixa de corte.
Ih, foi pouco. Vamos olhar de frente, assim, fica mais fácil. Pronto. Fala com o chefe lá, quem sabe. Alguma dúvida? Fora a bolsa? O sorteio lá. Aquela licença gratuita comercial, né? Tem isso. O Reddit custa $8 mil. Por isso que eu falo para vocês, usem o software estudantil. Vocês não estão trabalhando com software pirata? A ideia que eles têm é, depois de 3 anos, Aí tem que falar que é isso. Aí tem, né, que qualquer coisa a gente sabe que vocês fazem umas mágicas por aí. Certo? Posso fechar aqui? Deu para dar uma esclarecida? Entenderam qual que é a diferença do Revit para o AutoCAD? Cotas? Vamos ver cotas. Calma, calma. Aqui, ó. Vamos ver isso aqui de novo. Último assunto. Cota. WA. Vou fazer uma parede. Ó. Tantos metros. Aí eu vou fazer outra parede. Outra parede. Opa, que torta. Volta. Essa aqui. Essa aqui. E eu vou colocar uma janela aqui, ó. Janela. Vou colocar uma porta. Aqui. Vou colocar outra porta aqui. E para ficar um pouquinho mais chato, aqui. Ó, eu tenho essa situação. Eu quero cotar. Eu tenho 2 formas de cotas, tá? Mas uma é, já que vocês querem ver mais rápido, essa aqui, ó. Entrei no comando de cotas, ao invés de fazer cotas individuais, então que eu vá pegar esse ponto, até esse ponto, até esse ponto, e assim por diante. Sabendo que isso aqui já me ajudaria um pouco em relação ao AutoCAD, que se eu mudar ele de lugar aqui, ele ajeita as minhas cotas, né? Mas, vamos fazer assim, ó. Existe a possibilidade de cotar paredes inteiras. Será que é isso que a gente quer? Opções. Pergunto. Aqui geralmente a gente tem 3 linhas de cotas, concorda? A primeira, o que eu coto? A mais em cima. Eu vou cotar todas as paredes que estão em intersecção. Vou cotar todas as aberturas. Certo? A de baixo. Só não tira as aberturas. Cota as paredes. E a última cota tudo. Certo? Vamos ver. Aqui tem algumas configurações, ó. Então, nessa primeira, eu vou dizer, eu vou cotar as aberturas, paredes e janelas, portas e janelas, pelas larguras. E paredes que efetuam intersecção, as paredes verticais, também vou cotar. Ok. Vai. Inspira. Expira. Clicou, puxou. Olha lá. A segunda cota, eu tenho que tirar as portas e janelas. Então eu vou nas opções e digo, abertura não tem mais. Esse cara até aqui. E a última cota, eu tiro as paredes que efetuam intersecção também. Lembrando que essas cotas estão na 1 para 100. Se você mudar a escala, sei lá, 1 para 50, ó, ele diminui. Ou melhor, ele aumenta o desenho, né? A cota está no mesmo tamanho, na verdade. Mais alguma dúvida? Deu? Certo? Só uma dúvida. Existe modelo de
O Structure tem mais parte estrutural. Ele não faz o cálculo estrutural, mas ele tem mais ferramentas estruturais. Então, assim, eu consigo colocar armadura na viga, coisa que aqui no Architecture eu não consigo. Entendeu? Então, eu posso pré-dimensionar uma viga aqui no Architecture. Mando para o engenheiro estrutural que mexe com o Revit, ele vai abrir e falar assim, ó, está subdimensionado. Vamos aumentar isso e colocar armadura X. Aí já consegue sair no relatório até isso. Né? E você fez isso, jogou para o MEP, que é o ar-condicionado, hidráulico e elétrico, você consegue colocar daí os outros equipamentos. Uma coisa muito bacana que às vezes acontece é uma tubulação cortando, passando pelo meio de um pilar. Aí o Revit dá e fala assim, ó, tá dando problema ali. Aí você arruma. Então, mas a compatibilização é isso mesmo. Obrigado pela atenção, pessoal. Boa noite para vocês.